Dumitru Baku explica: assim porque foi escolhida para a experiência a prisão de Piteste. Situada fora da cidade, para a parte nordeste, próxima de um riacho e longe de qualquer outra habitação, oferecia um meio muito favorável para as torturas, não podendo ser ouvido nenhum grito por ninguém. Então, neste centro ideal, para a experiência, foram reunidos todos os estudantes presos até o outono de 1948. Os estudantes, relata ainda Dumitru Baku, eram divididos em 4 categorias. E na primeira categoria entravam os detidos sem sentença judicial, o que não impedia que cumprissem de 6 a 7 anos de prisão. Então, na segunda, encontravam-se os condenados por delitos menores, tipo ausência de denúncia, favoritismo, simples suspeita, variando as penas de 5 a 7 anos de prisão correcional. A terceira categoria era formada pelos elementos condenados por qualquer justificação jurídica, enquadrados no delito de conspiração contra a ordem social, com penas de 5 a 8 anos de prisão, de regime duro. E a grande maioria dos estudantes de Piteste fazia parte dessa categoria. Por fim, na última, entravam os condenados de 10 a 25 anos de trabalho forçado. Os chefes de grupo e as personalidades do mundo estudantil, com uma influência ativa sobre aqueles ao seu redor. E segundo Dumitru Baku, a divisão por categorias tinha exatamente o escopo de isolar os chefes de categorias menores, que assim ficavam mais suscetíveis de ceder às pressões. Então, o isolamento do interior ele deveria ser dobrado também pelo isolamento total diante do exterior. Então, assim, no começo de 1949, os pacotes com alimentos e a correspondência com a família foram suprimidos. Além disso, acentuou-se o terror dos guardas. As torturas nos porões das prisões passaram a ser frequentes, por motivos muitas inventados. As ameaças com subentendidos difíceis de adivinhar e as frequentes visitas do diretor e dos oficiais políticos nas celas, as buscas inópitas a qualquer hora do dia e da madrugada, e a proibição de atividade de qualquer natureza, gente, com penalidades rigorosas, foram indícios das mudanças que deviam intervir não muito depois. Então, do livro de Dumitru Baku, voltemos àquele dossiê chegado de Bucareste, a que somos muitas vezes tributários. Na prisão de Piteste, onde a condução liderada pelo diretor Dumitrescu e pelo lugar-tenente político Marina recebeu ordem estrita de Bucareste. Os guardas sabem que terão de obedecer com rigor a Turcano. Em meados de novembro de 1949, acontece uma transferência. 15 detentos, dentre os mais refratários, são retirados de suas celas e levados à Câmara 4, hospital. Destinada inicialmente aos doentes e escolhida para a primeira experiência por causa de um relativismo. Isolamento das outras celas. Entre os irredutíveis, muitos legionários, certamente, mas também elementos que não tinham nada a ver com a legião, como Sandu Angelesco, de Timisoara, preso por ter feito parte de uma organização realista e que é eleito chefe da Câmara 4, hospital. Chegado ali, esses 15 estudantes se encontram instalados havia alguns dias, dizem eles. Outros 15, de fato, o grupo de Turcano, que os recebem como a irmãos, né? A cela é composta de um beliche, que vai de um canto a outro. Apenas num único lugar há uma cama, que se dá a Sandu Angelesco, que como chefe ali do quarto, né? E por 2 semanas, cada um do grupo Turcano liga-se de modo especial a um dos novos detentos, tipo fazendo uma dupla. Então o próprio Turcano ele escolhe Sandu Angelesco, um jovem de uma intransigência moral exemplar. É geral a camaradagem, nenhuma nota falsa. Uma identidade total de visões, uma oposição absoluta ao regime comunista. Numa atmosfera assim, os jovens que ainda não têm uma escola de prudência na prisão
abrem rapidamente a alma e dizem muitas coisas que tinham conseguido esconder no interrogatório. Manifestam preocupação pelos deixados em liberdade, analisam junto com seus novos amigos as precauções que os de fora terão de tomar para não serem, a seu turno, presos, e eles comunicam seus pensamentos mais íntimos. Dir-se-ia que essa câmara 4, o hospital, era uma espécie de laboratório de resistência moral da determinação inflexível. E na manhã de 6 de dezembro de 1949, dia de São Nicolau, abre-se o prólogo da experiência de Piteste. Nesta manhã, o guarda, depois de levar a comida, dirige-se ao chefe do quarto, Sandu Angelesco. Que é isso, meu, com esse pullover verde? Também, aqui, fazes o papel de legionário? Responde Sandu Angelesco. Não. Nunca fui legionário e nem mesmo fui acusado de tê-lo sido. Eu fui preso como um membro da juventude realista e este é o pullover com que fui preso. E aí o guarda insiste. Tira imediatamente o pullover. Sandu Angelesco tenta ponderar. Começara a fazer frio. Caíra mesmo um pouco de neve. As celas, é claro, não eram aquecidas. Se desse o pullover, ia ficar apenas com a camisa, insensível a qualquer tipo de argumento. O guarda vocifera. E, finalmente, Sandu Angelesco cede. Tira o pullover e estende-o. Mas, enquanto o guarda empurra o ferrolho, Sandu Angelesco xinga-o. E, nesse instante, Turcano, seu melhor amigo da cela, o confidente de 2 semanas, mais do que um amigo, um irmão, ele salta sobre ele e dá-lhe um tapa. Tinha um tapa assustador e uma envergadura física extraordinária e grita: como te atreves, bandido, a xingar um guarda? Estupor na cela. Naquele segundo de silêncio espantado, como a um sinal, cada um dos reeducadores de Turcano se lança sobre o seu melhor amigo até então e se empenha numa batalha geral. E na cela ouviam-se algazarras, gritos, juntamente com barulho de vidro partido. Um ferrolho que se empurra, mais precisamente uma corrente de ferro, como havia então nas portas da cela. Um silêncio de sepulcro e depois, de novo, uivos terríveis. Que acontecia lá dentro? Num dado momento, como os recém-chegados pareciam mais fortes do que os reeducadores, com exceção de Turcano, este tira a bota e joga no vidro. Então, abrem-se imediatamente as portas e entram cerca de 10 guardas, tendo à frente o capitão Dumitrescu com o tenente Marina. E o capitão Dumitrescu grita: que está acontecendo aqui, meu? Onde vocês pensam que estão? Que tumulto é esse? Quem é o chefe do quarto? E Sandu Angelesco aproxima-se. O senhor me dá licença de reportar, senhor comandante? Estávamos nesse quarto, tranquilos, até que um grupo de detentos, dirigidos por Turcano, que encontramos neste quarto há 2 semanas, arremessou-se sobre nós e começou a ferir-nos. E o capitão Dumitrescu fingindo-se furioso. Assim? Quem és tu, aquele que te chamas Turcano? Deixa-me também eu ver tua face. Que crês tu, meu? Que estás aqui em casa na propriedade de teu pai? Sai da fila, Turcano. O senhor me dá licença de reportar-lhe, senhor? Comandante, nós somos um grupo de jovens reeducados que fez uma organização. A Organização dos Detentos com Convicção Comunista, a ODCC. E eu propus a esses bandidos que renunciassem a seu comportamento e atividades criminosas e se juntassem à nossa organização. Então, eles saltaram sobre nós e começaram a ferir-nos. Eis a verdade, senhor comandante. E é óbvio que tudo for arranjado, antecipadamente, é claro. Não apenas no Ministério de Assuntos Interiores, onde Turcano fora levado, vigilava para discutir diretamente com Nicolps, mas também para o estabelecimento do desenrolar da primeira operação em Piteste. Turcano fora chamado um dia antes a um interrogatório, de onde voltara muito triste e simulara que fora espancado. Em vão ele tentava agora que Angelesco restabelecesse a verdade. E o capitão Dumitrescu já não queria ouvir nada. Ora, saiam para o corredor, seus refratários à reeducação, dispam-se! E os detentos nus
foram obrigados a deitar-se no corredor diretamente no cimento e por quase meia hora foram espancados. Assim como se batem em pedaços de carnes pelos guardas armados, com pedaços de ferro e com cacetes. E depois disso, os corpos ensanguentados foram arrastados de volta à cela e postos à disposição dos reeducadores, que tinham assistido àquele espetáculo. Era esmagador o desequilíbrio de forças assim obtido. E a reeducação podia começar.